Encontrar um objeto que brilha com uma forte luz intensa azul. À primeira vista, ela pode vir a parecer um objeto valioso e inofensivo, mas em 1987 ela viria a ser um dos maiores acidentes radiológicos da história. Boa noite, me chamo Jonas e este vídeo nasceu com a necessidade de entender como um erro de descarte pode gerar um dos maiores acidentes radiológicos da história do Brasil, uma das maiores tragédias. Em 1987, em Goiânia, mudou para sempre a forma como o Brasil lida com a radioatividade. Uma fonte de Césio-137, abandonada por uma clínica desativada, foi encontrada por catadores de sucata e que parecia um material brilhante e curioso, se tornou uma das piores contaminações radioativas da história. E hoje vamos entender como aconteceu e por quê. Bom, para entendermos o que aconteceu em Goiânia, primeiro precisamos saber o que são elementos radioativos. Definição simples: átomos com núcleo instável que perdem energia emitindo radiação para se tornarem mais estáveis. Um exemplo de elementos encontrados na natureza é o rádio e o urânio, que são produzidos artificialmente para uso médico e industrial. O exemplo deles é o Césio-137, que é usado comumente em radioterapia. Foi exatamente um desses elementos que, por abandono, causou essa tragédia. Meu nome é Bernardo e eu vou falar sobre os tipos de emissão nuclear, explicar o que é, e falar quais que são as radiações que o Césio-137 emite, né? Tem três tipos principais de emissão de partículas nucleares, né? Que acontece quando tem uma partícula, né? Quando tem um átomo que está num nível de instabilidade alta e ele quer soltar uma partícula para ele ficar num nível mais estável, né? São três tipos, que é alfa, beta e gama, né? Em ordem crescente de nível de penetração. A gama, ele perde 2 nêutrons e 2 prótons, ou seja, diminui bastante a massa. O beta, ele solta um elétron e um antineutrino, né? Ou seja, ele tem um nível de penetração bem maior também. E a terceira, que é a gama, não perde nenhuma coisa no núcleo, né? Ele não perde massa, né? Mas é a forma de radiação mais energética, né? Isso é importante porque no Césio-137 a gente tem dois tipos de radiação, que é a radiação beta e gama. Por quê? Primeiro o Césio, ele decai, né, no decaimento beta para o bário-137. Depois disso, ele decai em radiação gama, ou seja, são duas radiações diferentes. Uma radiação ela é perigosa para a ingestão, que é a beta, e a outra é perigosa para o toque a longa distância, né, que é o gama. Olá, tudo bem? Meu nome é Valentina. Hoje eu vou estar falando sobre o tempo de vida do Césio-137 e qual a relação que ele tem com o desastre de Goiânia, que é um caso muito conhecido aqui no Brasil. Bem, primeiro eu vou estar no conceito de meia-vida, que é, no caso, o tempo que uma amostra, né, de átomos radioativos levam para perder metade, né, da radioatividade. E no caso do Césio-137, ele leva 30 anos. E lá em 1987, tinha uma clínica abandonada, né, que foi encontrado lá por pessoas o equipamento que continha um pósito dentro radioativo, né, que era o césio. E essas pessoas, elas desmontaram essa máquina que tinha o césio dentro e distribuíram entre si, o que causou muitos problemas radiológicos dentre essas pessoas, parentes próximos que foram distribuídos e famílias. Em 30 anos, o césio perde 50% da radioatividade, em 60, 25, e em 90 anos ele perde 12,5. E em 2017 foi analisado o césio desse caso e descobriram que o césio ainda possuía 50% de sua radioatividade original. E foi um adendo para o manuseio de materiais radioativos. E ainda hoje, o material desse caso está sob monitoramento. E quando você está inserido no local de radioatividade, o passo mais importante agora é conseguir identificar o mais rápido possível, para assim conseguir diminuir os riscos e evitar o maior número de acidentes. Essa também é uma das etapas mais difíceis, porque a radioatividade não é possível ser vista por olho nu. Logo, um dos problemas que já é grande se torna ainda maior. Na série, foi visto que em locais com suspeita de radioatividade, são chamados profissionais responsáveis por identificar essa radioatividade mais fácil, utilizando de aparelhos que conseguem medir a intensidade da radiação, a presença, se tem ou não, dessa radioatividade, a área contaminada, então o profissional consegue isolar e evacuar a área, e também o nível de exposição das pessoas. Então consegue medir as pessoas e ver o quão expostas elas estão ao material radioativo. Logo, é mais rápido e mais fácil conter o material radioativo dessas formas, com os profissionais certos e os instrumentos também.
Assim, é possível levar as pessoas contaminadas para hospitais e serem medicadas da melhor forma possível. Assim também como a contenção das áreas contaminadas para que consigam haver o controle total para que seja retornado à vida comum. Outra forma de detectar a radioatividade também, como visto na série, é pelos sintomas apresentados pelas vítimas. Porém, é um jeito meio que falho, porque quando a pessoa já está apresentando sintomas, é porque ela já foi exposta por doses altíssimas de radioatividade, e isso pode causar danos irreversíveis para a pessoa. Pessoas que receberam doses altas de radioatividade, assim como a primeira família que entrou em contato com césio, ou também os catadores de sucata, recebem sintomas mais fortes, como queda de cabelo, diarreia e febre. Porém, são sintomas que, quando você percebe, já pode ser tarde demais e que não seja possível reverter essa situação. Bom, quando a gente fala de césio-137, né, no meio ambiente, como foi previsto na série, é difícil a gente falar exatamente como conter ele, ou uma forma mais exata de contaminação, mas a mais provável, que como é visto na série, foi provavelmente por conta da chuva, que é uma dos meios mais fáceis de se contaminar através do césio, porque as chuvas elas levam o cloreto de césio, que é praticamente um pó que se dissolve na água. E isso contamina todos os solos, todas as plantas e todos os animais e tudo que mais tiver ao redor. E dessa forma é uma contaminação extremamente generalizada e fácil. E uma das formas que é utilizada até mesmo, que foi utilizada na vida real e mostra na série, é o confinamento em cápsulas, que eles colocam em cápsulas de um aço especial e tudo mais, tratado para não espalhar a radioatividade. E para os materiais mais perigosos e tudo mais, foi o concretamento, né? Que foi simplesmente botar os materiais em caixas gigantes e blocos de concreto e assim confinando eles e a radiação não se dispersando, né? E um dos problemas que tem dele estar no meio ambiente são os próprios humanos, os animais, as plantas, por muitas vezes também, o solo vai embora, né? Porque contamina todo o solo e grande parte desse material fica difícil de ser contido quando está em meio ambiente, porque não tem como você conter a terra, você só concretando, né, que foi como fizeram. E isso é um grande problema no meio ambiente. E outra forma também da contaminação, não necessariamente pelo meio ambiente, mas de uma certa forma envolve o meio ambiente, são também os animais, né, que muitas vezes contato, como estavam num hospital abandonado, digamos assim, eles tinham contatos com isso, né? À toa que muitos animais foram sacrificados, e o animal tem contato com o humano e tudo mais, e ele vai passando esse contato de animal a animal, pessoa em pessoa e assim por diante. Além de que o césio, como eu disse antes, ele, por ser solúvel, ele funciona também como potássio muitas vezes, ele funciona como nutriente para o solo, e ele penetra o solo, e isso pode causar contaminação por diversas plantas ou árvores, assim, ao simples contato com elas. E outro ponto importante também é frisar que a série ela mostra esse contato 100% humano, mas muitas outras pessoas podem ter sido afetadas também. Acho que grande parte, na verdade, foi mais afetada não somente pelo contato humano, e sim pelos saneamentos básicos e entre outros que foram contaminados de tabela, digamos assim. Bom, normalmente quando a gente pensa sobre desenvolvimento sustentável, vem à nossa cabeça logo o meio ambiente, natureza, esse tipo de coisa. Porém, os objetivos da ONU são muito maiores do que só esse tipo de coisa. Por exemplo, na série do Césio 137, podemos citar o desenvolvimento número 3, saúde. Se o sistema de Goiânia tivesse uma integração muito boa, de forma geral na área de saúde, eles teriam logo percebido que os sintomas estavam ligados à exposição à radiação e teriam começado o tratamento cedo, evitando mortes como da Lei e de outros personagens da série. Também podemos citar o desenvolvimento número 4, o da educação. Se o sistema de Goiânia tivesse uma educação um pouco melhor, as pessoas que estavam catando materiais lá na clínica provavelmente teriam mais cuidado, porque, sabe, né, o hospital é uma área meio contaminada, uma área meio deflagrada, e teriam percebido, símbolo radioativo, não devo mexer. Ou até mesmo não seriam catadores, teriam mais oportunidade e trabalhariam em algo que agredisse menos a saúde deles. Também podemos citar o objetivo número 16, justiça e instituições eficazes. Se o CNEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, tivesse feito a parte deles, provavelmente nada disso teria ocorrido. Eles teriam evitado uma grande catástrofe, pois não teria ficado para trás no elemento radioativo. E bom, seguir a método da ONU podem resolver problemas em várias áreas como ciência, áreas como engenharia, porque seguindo elas a gente garante que esse tipo de acidente não ocorre, porque a gente está seguindo o padrão, e seguindo o padrão a gente evita esse tipo de problema, não tem falcatrua ou, sei lá, o jeitinho, e as coisas acabam fluindo bem.